Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada. E hoje nós trouxemos novamente o nosso querido Felipe Santos, porque é tanto assunto sobre o mar e magia, e a gente tem uma segunda parte aí e que a gente vai falar. Seja bem-vindo É muito bom novamente, estar de querido. volta. E a gente vai falar hoje sobre conchas, vamos falar sobre comunicação no mar, tudo aquilo que a gente, peixes, vamos falar sobre muita coisa que tem tudo a ver com as nossas magias. Obrigada, querido, de ter vindo. E eu queria falar uma coisa antes. Eu não sei se você chegou a assistir o segundo filme do Avatar, que é sobre o mar. Sim. E ali eles tiveram assim uma sacada fantástica. Lógico, o primeiro eles vão falar sobre os 4 elementos, óbvio, né? E esse segundo eles foram falar exatamente do elemento água, mas eles remetem tudo ao mar. Então as mandalas, as baleias com as mandalas, os peixes, É lindo, é né? maravilhoso, né? Então assim, a relação que eles tinham com o mar, né? A relação que o ser humano tem com essa imensidão que é o mar. Então, muitos países tiram seu sustento do mar, não só muitos países, mas todo mundo que mora próximo, né, ali nas redondezas do mar, tiram seus sustentos do mar, que é tão intenso, que é tão também violento, né, que de vez em quando ele vem e Às vezes arrasta é tudo, perigoso. né, a gente brinca e fala que com o mar a gente não brinca, né, com a água a gente não brinca, mas o mar principalmente, né. O mar ele é vasto, né? E isso que você falou é perfeito. Tem comunidade tradicional que vive inteiramente de pesca. E justamente por causa de viver inteiramente de pesca, toda a magia, todo o rito, a cultura começa, né, a mergulhar nesse oceano e mergulhar junto com esses peixes, com essas conchas, com tudo isso, né? Hoje, né, eu sempre trago o lado científico para vocês porque eu também sou cientista, além de magista. A gente tem é quase uma polêmica, que é a questão de pegar concha na praia, né? A gente sempre conversa muito sobre isso e a gente tem que entender quando que a gente pega concha, quando que a gente não pega concha. É muito complicado e delicado. Eu vou falar do que eu acredito dentro do meu estudo acadêmico, dentro dessa vertente de ensino que eu aprendi, que tenta equilibrar ao máximo essa questão do ambientalismo e do extrativismo, da exploração, que a gente sabe que a gente precisa de preservação e a gente também às vezes precisa de recursos que vêm do oceano, né? Então, vou fazer esse adendo para os seus telespectadores, né? Que a gente pega a concha, a gente tá com sobrinho, filho, essas crianças, a gente vai na praia, a gente vê uma concha bonita, a gente pega essa concha bonita e guardar de recordação, usar aquilo para estimular a preservação, estimular o interesse para o oceano, é super benéfico, né? Hoje em dia a gente não fala de gente indo na praia e pegando aquela montoeira de concha, né? Pegando 10, Não, 20 e conchas. também uma coisa assim, não sei você, mas eu não encontro mar concha inteira, não existe, porque eu acho que o Sim, mar mesmo vem ele já, ele fragmenta, ele fragmenta, né? quebra. E a polêmica de não se poder pegar concha na praia, que muita gente fala, é porque quando ele quebra a concha e ele vai literalmente moendo ela, macerando ela, ela volta para o ciclo do carbono natural. É uma linha muito nova, né, dessas pessoas que falam que não se pode pegar concha na praia, mas a gente tem que se lembrar e ponderar as informações, sopesar, né? Poxa, eu vou pegar concha com consciência e vou utilizar, né? Se eu for pegar concha, é para eu ter um propósito educacional ou magístico, ritualístico, né? A gente tem, por exemplo, plásticas magísticas que usam muito concha. Tem o abalone. A balone é uma e o abalone ele é criado geralmente, né? A balone é aquela concha que o interior dela, ele é holográfico, ele É, né? brilha como um arco-íris, é uma coisa linda, maravilhosa. É usado para joia, é usado também para você fazer suas oferendas, suas ofertas, né? Fazer cultos a essas deusas, a esse divino feminino por causa de ser uma concha, né? A própria pérola. A E a pérola. pérola, ela é uma deformação, já foi um grãozinho de areia, né, que entrou ali naquela ostra, naquela coisa que formou. Ela vai formando uma película, né, não sei se é isso que chama, em volta ali daquele grãozinho que se forma a pérola. A pérola é viva, A né? pérola é viva. Se você não tomar cuidado, ela morre.
E é um símbolo muito bonito, né? Porque é uma ferida. Quando entra esse grão de areia, aquilo dentro do molusco é tecido mole, ele machuca, né? E o grão de areia machuca ele. E para ele Então, curar essa ferida, ele vai envolvendo, né, com essa secreção dele que vai sementando ao redor da areia. e a gente poderia dizer que a pessoa que usa uma pérola, alguma coisa nesse sentido, ritualmente ela está curando algo dentro dela. Ela é um símbolo não só de cura, de trato mesmo, essa coisa bem virginiana, mas também é um símbolo muito de proteção. Porque a concha, né, quando ela pega, ela envolve ele nessa pedra mesmo que se forma, nesse cristal, é para se proteger. Tá. Então ela está se protegendo porque a pérola lisa não vai machucar dentro da concha, por isso que ela envolve, né? Então é um símbolo muito de proteção além de cura. Você está protegido por essa embalagem rígida para lá dentro você se curar, né? Sem falar que é um símbolo aquático, né? Ela vem do mar. Então cura emocional, estabilidade emocional, estar Em protegido, equilíbrio. em equilíbrio. É lindo. É muito bonito mesmo. E uma coisa assim, né? A gente sabe que as conchas, né? Elas trazem muitos nutrientes também, o próprio cálcio, Sim. né? Então, não é só a beleza, ela é bonita, né? Mas ela tem toda a parte medicinal, né? O mar traz muito A gente às isso. vezes não percebe como o mar está conectado com a gente. Muitos suplementos que a gente usa hoje, ômega 3, cálcio, magnésio, eles estão vindo de origens marinhas. Eles estão vindo, por exemplo, de óleo de peixe, como o ômega 3, ou eles podem estar vindo de conchas ou de algas calcárias. O cálcio e o magnésio, né, muitas empresas vão utilizar rodolitos, algas calcárias, né, que parece uma pedra, e eles moem, maceram ela e extraem suplemento para cálcio, suplemento de magnésio. Existe, é, é, ai, não é plantação, mas seria uma plantação? Eles fazem hoje plantação de algas específicas. Não é aquela coisa que antigamente se tirava do mar e iam acabando, né, entrando em extinção. Hoje existe essas fazendas, porque a gente sabe que existe fazenda de ostra, existe Olha, mexilhão, essas coisas. hoje a aquicultura é principalmente de ostra, peixe, Aham. mas a maior produção aquicultora no mundo, considerando o Oriente também, vai ser de alga, nori, né? Quando a gente vai, come um sushi, que tem aquela alga vermelha ao redor, muitas delas são feitas em plantações, né? Vamos chamar assim, aquicultoras. Esses para suplemento, o oceano ele é vasto e tem grandes bancos, né? E é extraído desses grandes bancos naturais ainda. Tá. Né? A maior parte da pesca hoje, de modo geral no mundo, ela é de origem de pesca mesmo, de ir ao oceano e retirar, né, esses organismos. Hoje em dia, está crescendo muito a aquicultura e muito rápido. Porque, infelizmente, o oceano ele é o mesmo desde sempre. E a gente, como humano, a gente está cada vez Tá maior e com acabando com mais tudo. gente. É a floresta, é tudo, né? Então a gente acaba tendo que aprender a cultivar. E é um processo muito magístico. Parar, observar o oceano, entender como se cria a vida lá, entender como se permite que esses peixes, essas algas, elas cresçam e cresçam bem saudáveis. Porque um peixe saudável não é adequado para alimentação. Uma alga que não é saudável não é adequada para alimentação. Então a gente precisa de bem-estar Tá. deles, entender quem eles são e como eles vivem. E a gente sabe que o oceano hoje está sendo muito maltratado, às vezes por empresas que acabam jogando, né, o lixo A no gente mar, tem, né? tem O muito próprio problema. esgoto, né? Essa parte de poluição por esgoto, poluição por metal, poluição por plástico, Nossa, é muito sobre o nosso estilo de vida. E eu acredito que a espiritualidade muda o meu estilo de vida. Então, conforme eu fui entrando mais na espiritualidade, eu fui entendendo essas e minhas respeitando a relações de natureza, consumo e né? como que eu respeito a natureza quando eu estou consumindo. Se eu estou escolhendo algo que tem uma origem mais natural, tem uma origem mais tradicional, que aquilo vai produzir rejeitos, detritos que vão acabar poluindo. A gente acaba olhando e tendo esse apelo sentimental, né? Com a natureza em si. Poxa,
Eu vou no oceano e eu jogo bituca de cigarro no mar, aquela bituca de cigarro vai ficar muito tempo lá e vai estar poluindo. Eu vou no oceano e jogo meu canudo do meu refrigerante lá Nossa, no você mar, pode matar uma tartaruga, o ele vai peixe. ficar um tempão lá no oceano. Pode acabar entrando em orifício nasal de tartaruga, pode acabar engasgando tartaruga, peixe. Certas coisas que a gente faz no hábito ou faz sem atenção, às vezes tem impactos muito grandes, né? E quando a gente faz magia, a gente parte desse princípio. Coisas pequenas, coisas subjetivas e simbólicas, elas vão entrar numa cadeia de efeitos que vão mudar a nossa realidade, vão mudar como a gente pensa, como a gente vê, como a gente transita no mundo. Então é magístico também, né? Tudo. Preservação ambiental e cultuar a natureza. Uma vez que a gente sabe, né, que a bruxaria, ela veio do natural, né? Ela veio da natureza. Então, era observado o quê? Era observado a lua, a maré, tudo estava ligado com relação a isso. E aí foi o quê? Foi se criando, o que os antigos faziam? Eles observavam a melhora, observavam a forma que ia acontecer. Então, na lua cheia, Quando tinha você mais tinha mais peixe. peixe, quando você tinha, né, a lua minguante, que era aquela coisa de se retirar daquela energia. Então, tudo isso foi sendo observado através da onde? Da natureza. Sim. Né? E aquilo foi vindo para a gente e infelizmente hoje já não se tem mais, mas você fala de uma coisa, você já falou num outro programa, da gente prestar atenção na água interna da gente e nas águas, né? Então quando muda, né, a maré, muda as coisas, A gente muda a gente também. muda interiormente. Então, por exemplo, se você está num ciclo minguante, você pode ter uma retenção de líquido. Se você está numa lua cheia, você vai ter mais vontade de comer. Então, tudo Expandir, isso tem a ver, crescer. né, com É a tudo a gente. ver. Tem ciclos naturais que eles acontecem junto com a lua. Aham. O ser humano ele é muito sincronizado, principalmente a parte feminina, né? A gente ouve muito A sobre essa questão da menstruação, a menstruação, gravidez, gravidez está relacionado com a o lua. parto. E não é, Mudou, os ginecologistas já sabem, mudou a lua, tá todo mundo de prontidão, porque vai nascer bebê. e não é só a gente ser humano, a gente vê isso na natureza A também. natureza. Peixe se reproduz em certa lua, peixe muda a migração com certa lua. Então não é Vão uma coisa só morrer de crença as baleias, né? Existe essa coisa da baleia ter um lugar para que elas morrer, não é? retornam. Elas retornam. E elas fazem isso do instinto, é subjetivo, é interior, é do inconsciente. A baleia ela não pensa que ela, nossa, eu preciso voltar onde eu tenho que morrer. Ela sente e ela é levada para lá, né? Com certeza. Então é muito curioso isso. E aí se utiliza também dentro da magia, né? Ossos, né, dos peixes, Ossos, conchas, areia. areia, Areia. tudo isso carrega um significado mágico que a gente pode discutir no nosso próximo bloco. Vamos lá. Até já, gente. A gente já volta. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente, à 1h30 da tarde. E quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Retornando, e agora a gente tem um monte de coisa para falar com vocês a respeito. Vamos começar com as conchas? Com as conchas. Então vamos lá. Como que a gente usa concha na magia? Na hein? magia, nas religiões. A gente conversou, né, que tipo, a gente tem que ter sempre consciência de quando a gente tira alguma coisa do oceano, de tirar com respeito, de pedir licença, de entender o impacto que a gente está causando. Mas por que a gente faz isso? Por que a gente pega e retira isso e leva para casa, né? Está muito relacionado com entender que a concha ela é um símbolo de proteção, ela é um símbolo feminino, ela é um símbolo que está relacionado com se conectar, né, com essa ancestralidade também. A gente pode pegar, por exemplo, oráculos, né? Um dos tipos muito tradicionais e próprios do Brasil é fazer jogo de búzios. E o búzios, ele é um tipo de concha que se pega no mar. Tem búzios d'água também, mas a maioria vem do mar, justamente por ser ancestral.
Então a gente tem cultos muito tradicionais de Fá, Orumilá, que vão utilizar esses búzios para se conseguir ver a energia da pessoa, tentar entender qual caminho que ela está seguindo, quem que é a energia que está ao redor dela, seja de orixá, seja de guias espirituais que acompanham a pessoa, através dessas conchas que vão falar de ancestralidade, que vão falar de proteção, Legal. né? Então, quando a gente está jogando búzios com uma pessoa dessas religiões de matriz afro-brasileira, né? A Umbanda, Candomblé, o Candomblé, Quimbanda, acho que também usa, né? tem um no sul que chama Batuque. Tem vários tipos dessas religiões afro-brasileiras que todas utilizam o búzio. Como né? oráculo. A gente tem oráculos também mais tradicionais de concha, né? Que se joga as conchas também com um significado relativamente parecido e análogo com os búzios. Mas isso é tão antigo quanto, né? Quando a gente remete à mitologia, se a gente olha, por exemplo, a mitologia grega, existiam sacerdotisas que utilizavam oráculos de oráculo de concha conchas. para prever futuro. E o oceano, por causa dele ter essa relação com a criação, ele era muito usado de oráculo. Né? A gente pega os rituais de Apolo. Apolo é um deus grego que ele está muito relacionado com o sol e ver o futuro. O sol ele tem uma potência oracular muito grande. E nos rituais de Apolo, por exemplo, era muito comum se utilizar areia de praia. Porque a areia ela está lá na praia e ela está recebendo muito sol. Então ela está carregada, o mineral está carregado com essa energia do sol durante anos que ela ficou lá sendo banhada com a energia de Apolo. Então se utilizava essa areia, por exemplo. E você vê na areia, quando bate o sol, tem aqueles... parece que ilumina, né? Brilhos. Brilha, né? A areia ela é muito complexa, né? Ela tem vários tipos de rochas que foram quebradas ao longo de dezenas de milhares de anos. Foi assim que foi. Foi fragmentando, batendo, areia batia. Água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. Verdade. É assim que se faz areia de praia. É assim que vai crescendo aquelas areias. E elas têm tudo. Se você pega areia de praia, às vezes você acha concha, osso, madeira de árvore, pedaço de alga. Tá tudo ali junto com Quer dizer, elas, né? ela acaba sendo o depósito de tudo que tem ali em volta. Da interface do continente e você sabe com o mar. que a areia, ela pode ser usada para cura. Então, se você esquentar uma areia e colocar num lugar que dói, ela Ajuda. tira, ela ajuda bastante, né? Sal também. Eu aprendi a fazer isso com sal, né? Você pega uma almofada de sal, esquenta ela. Eu esquento na frigideira mesmo. Pego uma almofadinha de sal, coloco na frigideira, esquento ela. Quando tô com dor, luxação, roxinho, eu pego e coloco, Faz de que tira, esquentar, né? tira. Lembra que você falou quando o sal ele tira a água, né? Eu acho que deve ser mais ou menos o processo, mais ou menos assim, que vai esquentar E o calor vai também ajuda. Ajuda também, né? Então a areia é muito importante na magia. A gente consegue fazer, por exemplo, se você quer enterrar algo. Algum problema Que você ciclo pode que você utilizar, quer acabar. porque o sal não vai proteger, ele não vai, Proteger, então purificar, ele purgar, tirar. é bem isso também a gente consegue, né? E a gente estava falando sobre os benefícios que tem das colchas, então você tem muita coisa hoje utilizada, né? E, por exemplo, eu fiz um curso com o nosso querido Rubens Sarraceni, nosso saudoso Rubens Sarraceni, que era a magia das conchas. E nós utilizávamos. Então ele foi ensinando pra gente como que a gente podia utilizar diferentes conchas para diferentes magias. Então o que era o caramujo, né, que ele já é mais enrolado, então você tinha a concha tipo Shell, que era, né, aquela da Afrodite, que a gente tem a concha, tem vários formatos. Tem então, aquelas pontiagudas também. Então cada concha tinha um significado e a gente utilizava para uma magia, né? Até o próprio ouriço do mar, né? O ouriço do mar ele tem uma carapaça linda, que ela é toda segmentada, né? E ela tem as coisas. Então, assim, a forma como que você utilizava
a estrela do mar, Estrela do Mar que é também, lindo né? também, que a gente acaba encontrando até, né? Tinha muito aquelas bolachas, lembra? Bolacha do Que Mar a gente também. joga, né? Jogava assim na água e tal. E Então cada um tem um simbolismo tem um diferente, simbolismo diferente. Eu né? acho muito legal isso. A Estrela do Mar, o lance dela ter 5 dedinhos, né? 5 pés que a gente fala, tá muito relacionada Pentagrama, com né? o pentagrama, por exemplo, né? Que é essa questão da união dos elementos. E ela é um organismo ele é lento, mas ele se movimenta. Sim. Então são as coisas ocultas que estão se movendo que a gente não tá vendo às vezes. Aham. É muito utilizado em certas vertentes para adivinhação também. Você utiliza ela como um amuleto de revelação, de enxergar o que não é enxergado, de estar em equilíbrio, em contato, conexão, Conexão. né? Ah, isso é muito interessante. E não só essa parte de conchas, né? Mas a gente também corais, Corais. que hoje em dia é muito preservado, né? As pessoas tomam mais cuidado, porque tinha aqueles, é, como é que fala? Não é balcão, né? Que tinha a Ah, quantidade de sei. corais mesmo e tal. Então, porque os peixes necessitam dessa proteção, eles precisam dessa alimentação. Então, tudo é o que a gente chama do tal do ecossistema, Ecossistema. né? E o coral, ele faz uma joia muito bonita, uma joia que está relacionada com Mas hoje em dia já nem proteção. tem mais, E hoje viu? em dia você Hoje é acha tudo plástico. artificial, é tudo Quem tem plástico. isso aí é raridade, porque Sim. realmente não existe mais, né? Concha, coral, né? Aqui a gente tem aquele coral que a gente fala que é de Iemanjá, né? Ah, E ele é utilizado muito como amuleto também de proteção em casa. Ele é todo segmentadinho, né? E esses grupos de corais, eles são muito diversos aqui. madrepérola A também, né? madrepérola também é uma joia muito tradicional, né? Na mitologia chinesa tem Chinesa, tem. significados assim de poder, de serenidade, de ver a verdade, né? A gente está entrando nessa parte do oceano mitológico que ele é a percepção, ver o oculto, ver a verdade, né? Porque você está na água, né? Você está ali, você já vai trabalhar com as emoções. E ainda quando a profundidade, então, mais ainda, né? Quanto mais profunda a água, vai mudando o É. E a significado. gente estava falando de começar um ritual com o som de uma concha, porque tem conchas que Ah, tem, né, sim. o som, e você estava lembrando dos hindus, né, que Tem na mitologia utilizam hindu, né? As conchas que anunciam o começo de de ritual, ritual que eles né? usavam e utilizam até hoje, né? Que a Muito. concha, ela já representa essa questão de ancestralidade, ela representa todo esse poder místico. E quando você ressoa ela e ela faz uma melodia, é você verbalizando todo esse significado, você botando as coisas em movimento, né? E também fazendo um chamado, né, para que exista a ligação entre aqui, né, a terra e o espiritual. Divino. Então é aquela coisa da conexão mesmo, né? É uma loucura isso. Dá para se usar para tanta coisa e É às vezes a gente significados que fazem tanto esquece. sentido que Tem. você olha assim e pensa, caramba. É. Todas as mitologias elas acabam falando de uma origem marinha. Todas as mitologias elas falam do oceano que guarda mistérios. Aham. Então a gente percebe que essas coisas se conectam com a nossa vida humana. Com a nossa vida, exatamente. Eu acho que tem tudo. É tão rico, é tão bonito e a gente não se dá conta quando a gente entra no mar, a nobreza dele, aquilo que ele traz, porque ele nos nutre em todos os sentidos. Sim. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente, Mente, nossa, porque não tem coisa principalmente. melhor que você estar numa praia, algum lugar que você está naquele, né, aquele visual É isso, você relaxa bonito. na hora, É os verdade. problemas vão embora com as Bom, ondas. é verdade, é bem isso. Querido, muito obrigada. É sempre Fiquei bom super estar aqui com feliz, a gente você. com 1000 dicas aí. Ele vai deixar o Instagram dele novamente para vocês. Se conectem com ele. Tudo que vocês tiverem dúvidas com relação ao mar, por favor, e magia, de repente ele tem dentro da tradição dele especificamente uma magia que você necessite, conversa com ele, entra no Instagram, se você quiser deixar algum telefone, não Vocês sei. podem me encontrar na página do Templo Pilar do Meio, que eu dei a dica no último Templo, episódio, @Templo Pilar do Meio no Instagram. Templo
pilar do meio. Ou vocês podem encontrar na minha rede social, que eu uso ela muito mais para consulta do que para postagens, né? Que é o @hierusarcano, com H. H-I-E-R-U-S. Arcano. H-I-E-R-U-S. Hierus. É uma palavra grega, inclusive, Que né? significa? É o meu nome mágico, que significa Ah. esse divino intocado, esse divino que está presente para nós, mas que ao mesmo tempo que é próximo é intocado. Que legal, gente. Então é isso. Então, se vocês quiserem mais informações, quiserem dicas, Felipe está à disposição de vocês. E, querido, muito obrigada de Eu novo. é que agradeço de estar nesse Amei. programa maravilhoso. A gente só fica sabendo de um monte de coisa. Eu fico maravilhada com todas essas Eu também. Eu já sou coisas fã do novas. programa. Obrigada, lindão. Pessoal, um grande beijo e até o próximo programa. A gente se vê. Até lá.